ver, tenho hoje a oportunidade de regressar à temática da Fórmula 1. É com muito gosto que volto a receber Sérgio Veiga, um convidado que muito nos orgulha receber aqui no 16 Válvulas. Ele não só dá a cara pela Fórmula 1 na Sport TV, mas também escreve sobre Fórmula 1 e escreve muitíssimo bem. Recordar, e vai ser um dos temas desta nossa conversa, um livro lançado ainda não há muito tempo sobre precisamente o Hamilton e Lewis Hamilton, e que vamos ter que falar sobre isso, mas o Sérgio Veiga, que é o meu convidado de hoje, tem muito para nos contar, precisamente, essencialmente só de Fórmula 1. E por isso, sem mais demora, Sérgio, mando-te mais um abraço, agradeço mais uma vez a tua simpatia, a tua disponibilidade para estares aqui connosco no 16 Válvulas, e recebo-te mais uma vez com muito gosto. E estávamos aqui a combinar, antes de pôr a chamada a gravar, por onde é que iríamos começar, porque há, de facto, temas importantes sempre à volta da Fórmula 1 que vale a pena falar. E eu acho que hoje podíamos começar, e assim que tu me disseste que era para eu escolher, vamos começar de uma maneira diferente. Vamos começar não falando da Fórmula 1 2022, daquilo que tem sido esta temporada, que parece já estar, dizem muitos, já decidida no seu campeão, não no resto, mas já temos tempo para falar sobre isso. Mas eu gostava de começar então de forma diferente. Porquê? Porque queria perceber do teu lado, sei que tens um trabalho exaustivo feito na procura de mais informação quando fizeste o livro do Lewis Hamilton, e esta altura eu e o Lewis Hamilton estamos a conhecer uma faceta que não conhecíamos assim tanto. E eu começava por te desafiar, Sérgio, e perceber, na tua opinião, o que é que estará na cabeça do Lewis, como é que ele estará a viver uma temporada em que não está, para já, pode ser que a partir de agora, em Itália, as coisas venham a acontecer, mas ainda não está naquela luta definitiva. Já vimos aqui um sinal, neste caso, nos Países Baixos, mas ele está habituado a estar nos primeiros lugares e agora está um bocadinho atrás nessa situação. Podíamos começar por falar de Lewis Hamilton atual, 2022. Eu sei que não falas com ele, obviamente, não é isso, mas perceber um bocadinho daquilo que tu já conheces dele, o que é que poderá-se dizer de um Lewis Hamilton versão 2022? Bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite. Olha, o que eu vejo de fora em relação ao Lewis Hamilton eu dividiria este ano do Lewis Hamilton talvez em duas partes. Uma parte inicial em que ele percebeu de facto que o Mercedes não era um bom carro e que precisava de muito trabalho. E portanto uma parte em que ele dedicou-se muito a um trabalho difícil de desenvolvimento do carro, em que passava as provas a experimentar N soluções, N afinações, peças novas, e portanto abdicou um pouco do que queria para si em prol do trabalho da equipa. E trabalhou juntamente com o Russell, trabalharam em conjunto, experimentaram 30 mil coisas, muitas vezes sem grande sucesso, mas experimentaram muitos caminhos diferentes para ver se conseguiam extrair alguma coisa mais daquele W13 que já se percebeu que é um projeto sem grande futuro. Inclusive o Toto Wolff já deu algumas indicações de que para o ano o projeto será bastante diferente. A partir de certa altura, e estamos a falar já de talvez a partir de Silverstone, aí o Hamilton começou a preocupar-se mais com os seus resultados e com aquilo que eu diria de fazer pela sua vida. E principalmente talvez, e isto obviamente estamos aqui a adivinhar, não é? Uhum. Mas a que não seria alheio o facto de no Mundial ele já estar com uma desvantagem grande para George Russell, que é o seu colega de equipa, ainda por cima estreante na equipa. E essas coisas marcam sempre, porque é aquela coisa tradicional que se diz sempre, mas que é verdade, que o nosso maior adversário inicialmente é o colega de equipa. E ele nessa altura já estava com uma desvantagem grande para o George Russell, e isso é capaz de o ter espicaçado um bocadinho e de o ter feito acordar para, agora está na altura de eu começar a tratar de mim. Ou seja, mas não pondo em causa absolutamente, e estou de acordo com tudo o que me estás a dizer sobre a Lewis Hamilton, mas perguntava-te se na gênese de tudo isto poderá estar um mau início de trabalho de 2022. Eu aqui vou-te explicar porque é que estou a fazer este meu comentário, porque estamos a lembrar daquilo que aconteceu após a Abu Dhabi,
ele escondeu-se, desapareceu, Sim. o Lewis Hamilton andou desaparecido e pode ter perdido um bocadinho do trabalho que seria necessário logo no início da temporada para ajudar a equipa, ou não, nunca chegaremos a sabê-lo, não é verdade? Pelo menos sem lhe perguntar diretamente. Mas eu pergunto a ti se aquilo que aconteceu mexeu muito com o interior dele, obrigou a mudar muita coisa também dentro da equipe, vamos lá ver, da mentalidade vencedora dele, para começar a trabalhar num carro novo, num projeto novo, porque sabemos que a Fórmula 1 mudou toda neste ano. Sim. E seria importante ter começado mais cedo, digo eu, não sei. Obviamente que o que aconteceu o ano passado mexeu muito com ele e não sou eu a dizê-lo, ele próprio assume que ele, no fim da prova da Abu Dhabi, estava completamente destruído e ele próprio diz que se sentia ausente do mundo, que estava perdido, portanto, esta recuperação psicológica que ele teve que fazer, este trabalho, obviamente não se fez em 2 meses, para recuperar esta mentalidade vencedora que ele sempre teve, este querer ganhar, ainda por cima com um carro que não estava a ajudar, foi um processo que demorou certamente bastante tempo, não foi só aqueles 2 meses do defeso, isso não chegou, com certeza. E portanto foi todo um processo que demorou. E o facto de não ter um carro ganhador também não ajudou de certeza absoluta. E, portanto, isto é um processo que tem vindo a demorar e que eu acho que está agora a chegar ao ponto. Já tem havido algumas corridas ultimamente em que já temos visto lampejos daquele Hamilton batalhador e lutador e aguerrido que sempre conhecemos, no fundo. E que eu acho que, se queres que diga, e isto é adivinhação pura, que no fundo que ele para esta época tem um único objetivo, que é conseguir uma vitória, porque se não conseguir, é a primeira vez na sua carreira que está um ano sem conseguir uma vitória, nunca aconteceu, é o único piloto que Sérgio, venceu em todas as épocas que fez na Fórmula 1. E será que este grande prémio dos Países Baixos foi mais uma machadada nessa recuperação psicológica? Porque percebeu-se a quente de que não estava satisfeito, obviamente. Primeira coisa. Sim. Depois veio-se redimir. Mas achas que ter chegado ao final, no lugar em que terminou, fora do pódio, quando podia ter vencido, atrás do colega dele que foi ao pódio e esteve na luta pela vitória, achas que mexeu aqui mais um bocadinho? E a Itália, vamos saber se ele realmente recuperou ou não? Vamos separar aqui as coisas. Não, eu acho que ele depois analisou a corrida e percebeu que dificilmente teria vencido. Porque a partir do momento em que há aqueles safety cars, tivesse ele parado no fim, como o Russell fez para montar pneus macios ou não, eles não teriam ganho, porque o Verstappen com os pneus macios passava por eles, tivessem eles pneus médios ou macios, ou tivessem pneus triangulares ou lagartas ou pneus quadrados, não interessa. Um final de corrida com o Verstappen com pneus macios no Red Bull, ele iria passar por eles. O único vislumbre que houve dos Mercedes poderem talvez ameaçar o Verstappen era não ter acontecido nada, nenhum safety car, nenhum virtual safety car, e a corrida ser toda de uma ponta à outra. E de facto os Mercedes estavam a ter um grande comportamento com os pneus duros e portanto tinham feito uma tática, uma estratégia completamente out of the box, completamente diferente das dos outros, e aí de certa forma surpreenderam a Red Bull. Mas a partir do momento em que houve aqueles safety cars, aquilo voltou tudo, digamos, ao normal, e os Mercedes com pneus macios não tinham andamento para o Red Bull, portanto não tinham a mínima hipótese. Portanto, o Hamilton reagiu a quente e ficou chateado, mas depois, quando analisou friamente, percebeu que não havia nada a fazer. E quanto depois ao que tu dizes, se este fim de semana a coisa se pode redimir, eu receio bem que não, que este fim de semana Monza e Mercedes, aquilo dificilmente... Mais proposing, golfinho mesmo. Será muito difícil que aquilo funcione. Será surpreendente se funcionar. Depois do que vimos em Spa, onde os Mercedes tiveram grandes dificuldades, se funcionar em Monza será surpreendente
isso será sinal de que a Mercedes finalmente conseguiu pôr aquele carro nos eixos, mas eu acho que vai ser muito, muito Claro que complicado. não. Ou seja, e tu serás a pessoa mais indicada para me responder rapidamente, para fecharmos o dossiê Lewis Hamilton, e eu ia-te perguntar se são os ares de África, e tu percebes porque é que eu estou a dizer isto, Sim. que ajudam a retemperar forças e melhorar a moral. Mas ele foi passear para a África, mas Sim. foi aquilo que eu chamo a África dos ricos. Epá, ele fez aqueles safaris todos com todos os luxos e foi quase levado ao colo a todo lado. Não, ele fez umas férias diferentes. Ele diz que foi encontrar-se com as suas raízes, mas isso já é aqueles discursos. Mas pronto, ele lá saberá. Não vou desvalorizar aquilo que ele diz, mas. Mas concordas que os ares africanos ajudam também nisso? Depende. Da tua experiência pessoal, vá. Pronto, Acho não que vamos. sim. Ok. A minha experiência pessoal foi andar noutros sítios diferentes dos dele e principalmente andar mais em sítios onde as pessoas lutam todos os dias para ter o que comer, e isso aí permite-nos ganhar uma perspectiva completamente diferente da vida. Aí é outra coisa. Sem dúvida, Sérgio. Era uma brincadeira também contigo, no Sim, fundo, um sim. bocadinho para percebermos aqui a realidade também que tu já viveste. Muito bem, fechamos o dossiê Lewis Hamilton, abrimos um dossiê que pode ser grande ou não, também não temos a noite toda, infelizmente, mas poderemos combinar noutra altura de fazer outra parte do dossiê. Mas eu gostava de ouvir a tua opinião sobre aquela que é a equipa que vai correr em casa, dizem eles, que vão naturalmente estar sob o escrutínio de todos. Estamos a falar da Ferrari, a equipa italiana, que é, nesta altura, excluindo a AlphaTauri, mas pronto, que é um caso à parte, mas a única equipa italiana, vamos dizer, que diz alguma coisa ao coração dos italianos, os famosos tifosi. Na tua opinião, o que é que achas que se está a passar dentro da organização? Haverá, como nós já temos visto, e eu faço questão de destacar, os famosos colpi al piede, neste caso, o golpe nos pés, que tem sido a principal causa dos problemas da Ferrari este ano, que começou tão bem, criou ilusão, criou sonho para todos os tifosi que este é que era o ano, mas as coisas têm vindo a descambar ou não. O que é que tu me tens a dizer sobre a Ferrari? Olha, eu tenho uma opinião um pouco desalinhada e se calhar um bocadinho polémica, que já expressei na Sport TV. E quando eu digo isto, fico sempre à espera que digam que eu já estou xexé. Mas eu gosto de analisar não só as corridas e o que se passa ao longo da época, Claro. mas uma época, um campeonato não vive de forma isolada, não há um campeonato. Um campeonato é consequência de alguma coisa. Isto para te dizer, e para pôr já isto em pratos limpos, para te dizer que a Ferrari, e isto se calhar vai chocar alguém que vai ouvir isto, a Ferrari está a fazer uma grande época. Ok. Uh, E vais-me explicar porquê. Não estava à espera disso, mas está a fazer uma vou grande acabar época. por concordar contigo, vindo de ti, com certeza que vou concordar, mas diz-me, por favor. Não, eu posso estar maluquinho, mas eu posso dar os meus argumentos e depois, obviamente, que há quem contra-argumente, porque de facto eles têm feito muitos disparates, é verdade que têm feito muitos disparates. E muitos erros, têm cometido muitos erros, não só a equipa, convém que se diga, não só a equipa. Claro. Agora, porque é que os fazem é que também depois convém tentar perceber e como é que os hão de resolver, se é varrendo toda aquela gente ou se é tendo calma e analisando e crescendo. Claro. A Ferrari, nós não nos podemos esquecer que a Ferrari de 2019 para 2020 caiu num poço sem fundo. E Por culpa deles. em 2020 tiveram uma época em que se viam aflitos para pontuar, ficaram em sétimo no Mundial e, portanto, bateram no fundo em 2020. Em 2021, de 2020 para 2021, cresceram, recuperaram, mas era uma equipa que andou a lutar ali para
Por causa do castigo que foi imposto, não é? Por causa do incumprimento de determinadas regras. Isso foi a época de 2020. Depois, Isso mesmo. 2021 recuperaram. E já conseguiram uns pódios, conseguiram ali 2 pole positions que lhes caíram um bocado do céu porque foram provocadas por 2 acidentes no Mónaco e em Baku. Desculpa. E pronto, e tiveram uma época mais positiva, conseguiram uma nova dupla de pilotos que funcionou muito bem uma com a outra, e a equipa evoluiu. E se compararmos esta época com a época passada, a equipa evoluiu muitíssimo mais. Adaptou-se rapidamente a estes novos carros. É isso que me estás a dizer. Teve o carro mais competitivo no início da época. Sem dúvida. O Ferrari era mais competitivo que o Red Bull quando apareceu. Conseguiu vitórias, conseguiu pole positions, com grande frequência. E portanto, e só para teres uma ideia, neste momento, ao fim de 15 provas, a Ferrari tem mais de 16% dos pontos do que fez o ano passado, toda a época, em 22 provas. Okay. Portanto, perante isto... Já que tens esse número, a Mercedes tem menos de 16%, por exemplo, do que o ano passado? Não, tanto a Mercedes como a Red Bull ainda estão abaixo dos pontos que fizeram o ano passado, mas obviamente que a Ferrari também tem mais pontos, porque a Mercedes tem muito menos. Mas isso é a Ferrari, que está na Mercedes. Claro, exatamente. Mas, portanto, o facto da Ferrari já ter mais, eu não tenho o número certo, eu lembro dos 16% que fizesse a conta, mas a Ferrari... Fica para a emissão quando fizeres a emissão da Sport TV. Terá mais de 30 e tal pontos ou 40 pontos do que tinha o ano passado, do que fez ao todo no ano passado. Portanto, tem 15 provas, tem mais de 30 e tal ou 40 pontos do que fez em 22 provas do ano passado. Ok. Portanto, isto é uma época positiva. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós, o ano passado, ficámos tão excitados e entusiasmados com o Mundial que tivemos e ficámos, sem Ferrari, vamos dizer assim. Ficámos tão deslumbrados com aquela luta pelo título que todos nós, e quando falo todos nós é fãs e comentadores, e eu também, quisemos ter mais este ano e quisemos que isso se repetisse este ano. Com novos autores. E quando vimos o Leclerc e a Ferrari a ganharem 2 das 3 primeiras corridas e ser segundo na segunda corrida e, portanto, a liderar o Mundial logo no princípio do ano... Esfregámos as mãos de contente. Achávamos que está aqui outro Mundial igual àquele. Errámos todos. Eu errei também. Entramos nessa alegria, passa a expressão, nessa alegre alegria, e é um erro. A Ferrari está num processo de crescimento. As dores de crescimento. Esses processos demoram muitos anos, não demoram só 3 anos. E a Ferrari, justiça seja feita, o Mattia Binotto disse-o em Espanha e toda a gente se riu às gargalhadas dele, e lá está este tonto a dizer estas parvoíces. A Ferrari este ano ainda não é candidata ao título. Não tem condições para lutar por um título. O facto de ter um carro competitivo não chega para ser candidato ao título. A Ferrari falta-lhe ainda muitas coisas para ser candidato ao título. Falta ter uma organização ao nível que a Red Bull tem ou que a Mercedes tem. A gente não se pode esquecer que a Red Bull dominou a Fórmula 1 durante 4 anos, até 2013. Em 2014 a Mercedes começou o domínio e a Red Bull demorou 8 anos até destornar a Mercedes no Mundial de Pilotos, e nós sabemos de que forma é que foi de uma forma, não estou a dizer que foi errada ou certa, mas foi polémica pelo menos, não é? Porque senão podia não ter conseguido. Aquele final, tanto podia ter dado para um lado como não vamos agora discutir isso, mas pronto, foi o que foi. E portanto demorou 8 anos a conseguir. E no entanto é uma equipa que tinha sido 4 vezes campeã do mundo seguidas. A Ferrari está com um junho de não sei quantos anos, desde 2009, portanto 2007, não, 2008, 2007 foi campeã com o Raikkonen, 2008 ainda foi campeã de construtores. Desde aí
acabou-se, nunca mais ganhou nada. E será essa uma das causas de não correrem as coisas tão bem? É essa pressão psicológica sobre alguns elementos da equipa que sabem quando a equipa onde aquela cor tem que vencer e depois quando não vencem... Não, é exatamente isso que eu acho que o Mattia Binotto está a tentar fazer. Será que consegue? Sendo que também, e isto é uma opinião mesmo pessoal, é uma E é análise... isso que eu quero, a tua análise e opinião. E que nem mesmo dentro da equipa da Sport TV, nem todos estão... Quer dizer, estamos mais ou menos de acordo, mas há detalhes em que não estamos de acordo. Portanto, eu vou-te dar a minha opinião, não quer dizer é isso que eu quero. Que todos tenham uma opinião igual à minha. O próprio Mattia Binotto está num processo de aprendizagem, porque o Mattia Binotto sempre foi um diretor técnico, da parte técnica. O Mattia Binotto nunca foi um diretor desportivo, que é alguém que tem que dirigir todo aquele conjunto de gente dos mais diversos setores. Tem que dirigir toda a equipa. E uma equipa de Fórmula 1 é constituída por N setores e que implica tudo, desde o marketing. De repente o marketing precisa que outros elementos da equipa façam coisas por causa que precisam de ações de marketing, e tudo aquilo está tudo ligado. E, portanto, a verdade é que aquilo em que ele é bom, que é dirigir o departamento técnico, este ano, com novos regulamentos, correu muito bem, que é, fizeram um grande carro. Portanto, aquilo que ele controla bem, correu muito bem. Depois, há toda uma organização da equipa, nomeadamente, por exemplo, e isso também tem que ver com o departamento, com a parte técnica, que não correu tão bem, que é a velocidade de desenvolvimento do carro. Foi muito mais lenta do que a velocidade de desenvolvimento do Red Bull. Por isso é que neste momento o Red Bull é bastante melhor do que era o Ferrari, quando no início do ano o Ferrari era melhor do que era o Red Bull. Mas nós ouvimos, por exemplo, o Mattia Binotto todos os fins de semana a bater na tecla como é que aqueles senhores apresentam tantas novidades quando há um teto orçamental. Exatamente. E não conseguimos apresentar tanta novidade porque temos que o respeitar. Quem é que controla este teto orçamental? É uma coisa que ele anda a dizer desde o início do ano, e a verdade é que ninguém percebe como é que esse teto orçamental é controlado. E a Red Bull diz que tem um chassi novo mais leve, preparado para ser estreado, que custa um pipalhão de dinheiro. Verdade. É 2 milhões cada chassi. Eles, se quiserem estrear, têm que ter 3 chassis, porque os carros têm que ser iguais e têm que ter um chassi suplente. Portanto, de repente gastam assim 6 milhões. De facto, aquilo parece que o dinheiro ali não tem limite. Não tem limite. E ele está farto, está a bater nessa tecla desde o início do ano. E, de facto, a rapidez de desenvolvimento da Red Bull é brutal, comparado com a da Ferrari, que é mais lenta, e eles têm que perceber porquê. Depois há, de facto, problemas de organização. Eu não lhe diria de organização, diria mais de método de trabalho. Chamaria mais método de trabalho, e de que esta paragem agora do Carlos Sainz, eu acho que traz muito ao de cima esse problema. Porque quando eles dizem que tudo... Estás a falar do triciclo do Carlos Sainz, não é? Sim. Do triciclo, ok. Tudo aquilo aconteceu porque o Carlos Sainz foi chamado muito tarde, que eles normalmente chamam o piloto 24, 25 segundos antes de ele entrar na boxe, mas pronto, primeiro, a explicação não faz sentido nenhum, porque eles dizem que chamaram porque estavam muito receosos que o Hamilton lhes fizesse, e a Mercedes lhes fizesse um undercut, porque viram os mecânicos da Mercedes sair para o pit lane. Se foi isso, foram anjinhos e caíram numa esparrela da Mercedes, porque o Hamilton estava com pneus médios, não ia parar logo ali, obviamente. E eles não... Quer dizer, isto é básico das corridas. Obviamente, de vez em quando há mecânicos que saem só para mandar o barro à parede e para ver se alguém cai na treta. Faz parte dos jogos da Fórmula 1. E se o Sainz está de pneus macios e o Hamilton está atrás dele de pneus médios, não vai mudar. Quem está de pneus médios não vai mudar primeiro que quem está de pneus macios. Se os tipos da Mercedes vêm cá para fora, não é, vão montar o quê no Hamilton? Não, e eles então caíram que nem os patinhos. Então
aí precipitaram-se e chamaram o Sainz já tão perto da boxe que nem avisaram com tempo suficiente os mecânicos para eles se prepararem. E como as boxes ainda por cima são estreitas, não dá espaço, aquilo baralharam-se todos. O da roda de trás estava à frente, segundo se viu nas filmagens, deu a hipótese de ver ser assinalados. E não, teve que dar uma volta do macaco, não pôde passar pela frente do macaco antes do carro chegar, e pá, aquilo foi uma confusão. Agora, estragou a corrida do Sainz, obviamente, mas toda a gente está a falar nisso e no pit stop e na estratégia e nos problemas das boxes e tudo, mas eu olho para a corrida de Zandvoort e o que eu vejo é mal está a Ferrari. Se perder muito tempo a analisar o pit stop quando analisar a corrida de Zandvoort, porque não é isso que eles têm que analisar, porque o pit stop foi um erro, acontece. Já vimos a Red Bull com um piloto, tem o outro piloto para lutar pela vitória. Já vimos a Red Bull deixar o Ricardo com 4 rodas sem as 4 rodas, não é? Isso acontece, já aconteceu mais vezes este ano, é verdade, portanto, isso tem que analisar o seu método de trabalho e ver se aquilo... O que eles têm verdadeiramente que analisar de Zandvoort não é o pit stop, se correu bem ou se correu mal, isso também tem que analisar, obviamente, lá num parênteses, num bocadinho da agenda de trabalho. Um bocadinho da análise de Zandvoort tem que analisar o pit stop, mas é lá num cantinho. Aquilo que eles têm que analisar de Zandvoort é porque é que o Charles Leclerc sai de segundo, faz um bom arranque, quase que se põe ao lado do Verstappen, faz uma corrida limpinha a nível estratégico e acaba em terceiro atrás do Mercedes. Isso é que eles têm que analisar. Numa pista que teoricamente seria até favorável à Ferrari, eles saem de segundo e acabam em terceiro atrás da Mercedes sem peripécias, sem serem prejudicados por nada. Isso é que é importante que eles analisem. Lá o pit stop, isso foi uma peripécia que aconteceu. Próxima corrida não vai acontecer, vai correr tudo bem, não tem problema. São coisas, são atrapalhadas que acontecem de vez em quando. Ou seja, e para terminarmos, na tua cabeça, o que é que a Ferrari tem que decidir sobre isso? Sobre essa questão de Zandvoort? Porque é que ele terminou em terceiro e não em segundo? Como tinha arrancado? Não sei, isso é que eles têm que perceber. Porque... E tu já percebeste isso? Ou é algo que é dos mistérios desta temporada? É algo que eles têm que perceber. E... Temos de falar com o Luís Vasconcelos para perguntar diretamente ao Matias, se tiver ocasião, lá em Itália, e fazer-lhe essa pergunta. Também não percebeu, porque... E não é... Pronto, e essa é uma pega entre muitas aspas, porque nós não nos pegamos e damos extremamente bem para aí há 40 anos, mas é uma pega que eu tenho com o João Carlos, que ele acha que esta nova diretiva técnica que prejudicou um bocadinho a Ferrari, e eu acho que a diretiva técnica não é interferiu. E no fundo o Mattia Binotto dá-me um bocadinho de razão a mim, porque ele próprio diz que tem que analisar o que é que se passa com esta quebra de performance do carro, que já dura 3 corridas e que começou na Hungria. Ora, na Hungria ainda não havia diretiva técnica, mas ele próprio reconhece que a quebra de performance do carro já vem da Hungria. Vamos ver se será da peça entre o volante e a baquet. Olha, estávamos a falar há bocado da Ferrari ainda não estar em condições de lutar pelo título. Essa é mais outra questão, porque também já este ano já assistimos a falhas do piloto, de Leclerc. Estou-me a lembrar já de França. Lembrar de França é logo o primeiro que me lembro da mensagem de desespero. França, Imola, algumas falhas em qualificação, alguns erros em qualificação, mas agora estou com isto a dizer que o Leclerc não pode lutar pelos títulos. Não é nada disso. O Leclerc é um fantástico piloto e tem tudo para ser campeão do mundo e para lutar por títulos, mas está na sua fase de crescimento como piloto,
está numa fase mais atrasada do que está Max Verstappen. Max Verstappen já está numa fase mais adiantada. Já mais maduro, inclusive. Já foi campeão para já. Dá logo outra tranquilidade, não é verdade? Max Verstappen já lutou por um título. Charles Leclerc nunca lutou. Okay. Portanto, ainda não tem essa tarimba. Precisa de ganhar esse calo, precisa de cometer estes erros e de perceber porque é que os cometeu. E precisa de passar por estas desilusões como passou em Espanha, de ter a corrida na mão e de ficar... Sérgio, e achas que ele precisa de uma equipa a trabalhar para ele e não dividir-se, por exemplo, com o Carlos Sainz? Não era uma altura, porque a Ferrari também não se pode dar esse luxo, porque o Carlos Sainz também tem conseguido e tem bons pontos, não tantos, claro, como o Charles, mas aqui estar a dividir pelos dois pilotos poderá fazer a diferença daquilo que acontece na Red Bull, onde todos os problemas são sempre com o carro do mexicano e do Max. Aquilo parece que é um relógio suíço em que nos treinos, é um carro que está a faltar peças, não anda, vamos ter muitas dificuldades este fim de semana, mas depois vai saber, posição P1 é sempre o mesmo piloto. Sim, mas repara, no início do ano o Pérez andava razoavelmente perto do Max Verstappen, inclusive chegou a batê-lo em treinos de qualificação e, no entanto, desde o princípio do ano que foi o Max Verstappen que esteve no Mundial a lutar com o Charles Leclerc. Só agora, desde Inglaterra, desde o Canadá, desde a Inglaterra, é que o Verstappen se começou a afastar outra vez do Pérez, porque a equipa foi pondo o carro mais ao seu jeito e que fica menos falta na Ferrari e que fica menos ao jeito do Pérez. E portanto estamos agora a assistir a um Pérez outra vez afastado do Max Verstappen porque não se ajeita tanto àquele carro. Mas falta isso na Ferrari, pergunto eu, e vamos terminar por aqui, Sérgio, a equipa ter um carro próprio. Charles? Não sei. Eu não gosto muito de equipas que trabalham só para um piloto, e nós já tivemos exemplos no passado, embora é verdade num passado mais ou menos longínquo. Mas tínhamos o tempo do Nelson Piquet com o Mansell, que os dois ficaram 100 pontos que foram dados ao Alan Prost, por exemplo, por ser campeão. Sim, mas tivemos o Senna Prost, tivemos também o Piquet Mansell com o Piquet campeão. E era a única equipa, o resto andava cá por trás. Mas percebo, vamos ver. Mesmo quando foi o Vettel-Weber, havia ali uma preferenciazinha pelo Vettel, mas o Weber também ganhava as suas corridas, também não... O tal australiano voador, principalmente em Valência. Ok. E depois tivemos o Hamilton-Rosberg, mas aí a Mercedes podia-se dar ao luxo de trabalhar para os dois, porque ninguém lá chegava, mas isso... Não sei, eu custa-me que uma equipa trabalhe só para um piloto e prefiro que seja assim, que haja dois e um consiga destacar-se do outro, mas pelo braço. Sérgio, vamos para a parte final então desta nossa referência à Fórmula 1 e da qual mais uma vez agradeço a tua disponibilidade e procurava perceber um bocadinho, porque já teve aqui o João Carlos também nas nossas emissões do 16 Válvulas a explicar um bocadinho do que vem aí da Fórmula 1 para 2026. Aparecem aqui as confirmações já feitas por parte da Audi, neste caso as dúvidas sobre a Porsche que se dizia estar associada à Red Bull, entretanto há desmentidos, há ali uma série de política que Sim. Nós só vamos percebê-la um bocadinho mais lá para a frente, não é agora a altura, mas eu queria saber do teu lado, Sérgio, porque sei que ligas muito a estes detalhes, a estes pormenores, o que é que estás à espera? É verdade que estamos a uma distância ainda de 4 anos, talvez 3 anos e meio, mas o que é que para ti te parece que venha a acontecer em 2026 com aquilo tudo que já se sabe? Mais uma vez a redução, dar a prioridade aos elétricos em detrimento do motor de combustível fóssil. O que é a tua opinião para terminarmos este apontamento aqui no 16 Válvulas sobre 2026? Olha, eu pessoalmente estou um bocadinho dividido, porque tenho pena como apreciador de tecnologia que tenham tirado o MGUH, porque era de facto um campo novo que estava a ser trabalhado e era interessante aquela solução de aproveitamento do calor do turbo para transformar em energia elétrica, era uma coisa interessante, mas que na verdade tinha pouca aplicação no mundo automóvel, eventualmente teria aplicação talvez em super desportivos e não mais do que isso, portanto tinha uma utilidade muito relativa
e portanto compreendo perfeitamente que tenho pena porque era uma tecnologia super interessante, mas de facto compreendo porque a sua utilidade prática seria muito, muito pouca para os nossos carros do dia a dia e o custo do seu desenvolvimento era extremamente elevado e portanto acho que faz sentido que eles tenham dispensado o MGUH. Agora, ao dispensar o MGUH, que é um componente relativamente pequeno e que pesa 4 kg, e ao triplicarem o tamanho do MGUK, que é um componente que neste momento pesa 7 kg, e ao aumentarem também um bocadinho o tamanho, não vão triplicar, mas vão aumentar um bocadinho o tamanho das baterias, significa que teoricamente, em princípio, as unidades motrizes de 2026 vão ser um bocado mais pesadas que as atuais e se há um problema que os carros atuais têm, já é o peso demasiado elevado e portanto se vamos ter carros ainda mais pesados, já começamos a atingir, já começamos a ultrapassar limites razoáveis para carros de competição que se pretendem que sejam os melhores carros de competição do mundo. Já vamos para os 800 e tal quilos e isto já começa a ser, já não são carros de corrida, isto já são caminhões de corrida daquele carro. E isso é complicado, dar a volta a isso. Se bem que, obviamente que em termos de imagem, de marketing, que as marcas envolvidas precisam desse marketing e até em termos do que é corretamente político para que a Fórmula 1 consiga passar uma imagem aceitável em termos públicos, faz todo o sentido que se mantenham as mecânicas híbridas com uma maior importância da parte elétrica. Não faz sentido que a Fórmula 1 se torne elétrica, porque isso já temos outra competição para fazer esse papel, mas faz sentido que haja uma maior componente elétrica e que haja um esforço para reduzir os consumos, que haja um esforço para utilizar combustíveis sintéticos. Custa-me dizer que não tenham emissões, porque eu não acredito que não tenham. Muito sinceramente não acredito. Mas que reduzam ao máximo as emissões e que sejam mecânicas eficientes. Neste momento estas mecânicas são super eficientes, conseguem mais de 50% de eficiência, que é uma brutalidade. Nós, para termos ideia, o carro de estrada mais eficiente que existe talvez seja para aí o Toyota Prius e deve andar à volta dos 30 e pouco por cento de eficiência. Estes motores de Fórmula 1, com a potência que têm, ultrapassam os 50% de eficiência, que é, com um motor térmico, é uma coisa genial, são mecânicas geniais estas. E, portanto, é um avanço importante. Também portanto, ao abrir a mão do MGUH, torna as mecânicas mais simples. Teoricamente esperava-se que tornassem as mecânicas mais baratas, por serem mais simples. Fiquei surpreendido por o teto orçamental para os motores, para as unidades motrizes, ter sido aumentado, quando eu pensava que iria ser reduzido, porque a ideia era os motores serem mais baratos e de forma a atrair novos construtores, era a ideia inicial, mas afinal um teto orçamental que era de 95 milhões vai passar para 135, não percebi, essa aí não percebi sinceramente qual é a ideia, mas pronto, para já, pelos vistos, consegue atrair mais 2 construtores, oficialmente está confirmado, a Audi, a Porsche, vamos lá ver como é que se vai descalçar esta volta da Red Bull. E vermos desaparecer mais um construtor que fez parte da história da Fórmula 1 dos anos 90, Sauber, que vai transformar-se, vai aqui ter uma nova cor, uma nova pele, vai ser mais uma das marcas que desaparece. Ainda não se percebeu bem como é que isso vai acontecer. Sabemos que a Audi ainda não foi anunciado, poderá ser anunciado até Singapura, mas já se sabe o que é que vai acontecer, que a Audi vai comprar
3 tranches de 25% até ficar com 75% da Sauber, mas portanto há 25% que continuam nas mãos do atual fundo de investimento que é dono da Sauber. Fala-se que será repetido um pouco aquela imagem que houve quando houve a BMW Sauber. Poderá ser uma coisa semelhante ainda, porque teoricamente o chassi continuará a ser feito em Inuil, nas instalações da Sauber, tem um dos túneis de vento mais eficazes das equipas de Fórmula 1, e portanto tudo o que é chassi continuará a ser feito nas instalações da Sauber, que eventualmente poderão ter alguns técnicos da Audi, mas que as coisas continuarão a ser feitas na Suíça. O motor será feito na Alemanha, nas instalações da Audi, que terão agora que ser reequipadas para poderem estar ao nível da Fórmula 1. Já devem estar adiantadas, eles não iriam ser apanhados assim de repente. Eles já começaram a trabalhar no motor, salvo erro, foi em março. Eu tenho a ideia de ter lido a 26 de março, mas não tinha certeza, mas foi em março eles já começaram a trabalhar no motor. Claro. Sérgio, então para terminarmos, desafio para ti, num minuto, vamos regressar à Sport TV, e vamos falar, como fiz com o João Carlos, de um predictor. No teu caso, quem é que vence e quem é que faz a pole position? Não te quero fazer aquelas 20 perguntas que o predictor quer na app da Sport TV? Nós até estávamos a gravar o podcast ontem. Eu não sei quando é que já para o ar, mas ontem... Vai já. Daqui por 5 minutos já está no ar. Estávamos a gravar o podcast e eu disse, isto está... Assim, foi exagerando um bocadinho, mas isto está com todo o ar de ser Max Verstappen a dar uma volta a toda a gente. Foi exagerar um bocadinho, mas se ninguém quiser ganhar, ganha o Ricciardo como o ano passado. Não, este ano a McLaren em Monza aquilo também não está para correr bem, porque é mais fácil a Alpine correr bem do que a McLaren, porque é um carro que nas pistas rápidas está muito bem. Agora, se ninguém fez nada com o que aprendeu em Spa, estão desgraçados todos. E quem faz a pole position, então, Sérgio, para terminar? Verstappen. Ok. Sérgio, um grande abraço. Obrigado por teres partilhado do teu tempo e do teu conhecimento connosco. Foi importante falarmos e percebermos aqui umas ideias, principalmente com aquilo que já trabalhaste a nível de Lewis Hamilton e o que nos ajuda a ter uma outra percepção. E da minha parte só me resta agradecer e desejar que continues com o teu ótimo trabalho que tens feito, naturalmente visível ou invisível na Sport TV, mas gostamos muito de ter aqui. E ficas convidado mais uma vez para regressar, mas aí já no final do ano para fazermos aqui um balanço. Combinado, Sérgio? Combinado. Grande abraço, Sérgio. Uma boa noite e obrigado. Tchau, abraço.